Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Café com Política, que hoje recebe o secretário municipal de obras da cidade de Contagem, Rômulo Perilli, que vai trazer para a gente um panorama geral do que está sendo feito para os moradores da cidade de Contagem, essa cidade tão importante aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, que recebe gente de todo o estado e de toda a região metropolitana. Já aproveito para começar te agradecendo por aceitar o nosso convite aqui do Café com Política, secretário. É um prazer estar aqui no seu programa. É isso. O secretário, vamos começar falando sobre um ponto muito importante que tem sido cuidado pela Prefeitura da cidade de Contagem, que é a questão da mobilidade urbana. A cidade cresceu de uma forma muito grande ao longo dos últimos anos. A gente vê a população crescendo, o número de carros, ônibus, a população, muita gente que mora em Contagem, trabalha em Belo Horizonte, ao contrário também em outras cidades da região metropolitana. O que tem sido feito? Como é que está a questão das obras de mobilidade urbana nos corredores aí de tráfego intenso na nossa cidade de Contagem? Contagem tem essa característica, né, por estar na região metropolitana, de ser uma cidade que tem dois eixos fundamentais, né? A BR-381, a BR-040, ainda tem um terceiro eixo importante que é a Via Expressa. Isso tudo faz a cidade ficar muito dividida. Esse programa do Sistema Integrado de Mobilidade vem tentar acabar com essa divisão. Então, os estudos mostraram que eram necessários alguns corredores de tráfego. Então tem o corredor Norte-Sul, tem o corredor Ressaca, que já estão em implantação. São obras muito importantes e muito vultosas. Então esse é um programa que já começou há alguns anos e a gente pretende terminar até o fim desse ano, início de 2026, para que ele possa entrar em operação a partir de julho de 26. O que é essa intervenção tão importante? Todo cidadão de Contagem já pode ver hoje ao longo da João César 10 estações do SIM já terminadas, e é importante dizer que cada estação tem 2 módulos, um módulo para ônibus municipal e um módulo para ônibus metropolitano. Essas estações fazem parte do corredor Norte-Sul, serão integradas ao sistema a partir da implantação dos terminais. São 4 terminais, o terminal Ressaca, que também já está pronto, o terminal Petrolândia, que já está pronto, e o terminal sede, ora em implantação junto ao viaduto Beatriz, ou seja, na conexão entre a João César e a Via Expressa, e o terminal Várzea das Flores, que está sendo implantado também em ritmo bem avançado, junto ao Darcy Ribeiro, bairro Darcy Ribeiro, em Nova Contagem. Essas estações receberão os ônibus locais das regiões e quando o passageiro entrar no corredor, ele vai ter vias expressas para chegar em qualquer ponto, e inclusive na futura conexão com o metrô, né, já anunciado que estará chegando até o Beatriz. Então são obras importantes. Além disso, foram construídos já, ou duplicados ou ampliados, o viaduto da Ceasa, o viaduto das Américas, entregamos recentemente, né, no mês de agosto, o viaduto dos teleféricos, que melhorou muito aquela situação de interligação do Água Branca com a região do Ressaca. Então, as obras estão acontecendo. Iniciaremos em breve uma importante alça, que é a alça da Babita Camargo, que vai permitir a interligação da Avenida Babita Camargo com a Via Expressa, e que é uma parceria de Contagem com Belo Horizonte, mas com implantação a cargo de Contagem. Já estamos aí ultimando preparativos para iniciar o processo licitatório. Então são várias e várias obras. Temos uma grande e importante obra estruturante, não só para Contagem, como para a região metropolitana, em andamento no momento, que é a Avenida Prefeito Nilton Cardoso, conhecida antes como Avenida Maracanã, que já foi entregue, né? O presidente Lula esteve aqui entregando
essa obra junto com a prefeita Marília há um mês atrás, e que conta com 2 quilômetros de via de alto padrão, totalmente terminada, e aí continua fazendo os outros 2,5 km dessa via, com previsão de entrega ainda para o ano que vem. E como é que está sendo? O senhor falou sobre a relação, quer dizer, é uma cidade coladinha com Belo Horizonte também. Como é que tem sido aí as negociações? Porque a gente sabe, né, quando está colado é difícil, porque às vezes depende de uma parte, depende de outra. E com a Prefeitura de Belo Horizonte, as articulações, as conversas, negociações. A Marília tem realçado muito que é fundamental, né, essa negociação, essa interlocução, né? Então você tem que ter o sistema integrado. Nós temos aqui 70% do transporte coletivo urbano em Contagem é administrado pelo Estado, né? 30% pelo município. Do mesmo jeito, Belo Horizonte tem problemas também nessa relação. Então, melhorou muito. Nós temos hoje um diálogo permanente com Belo Horizonte, com Betim, com outras cidades da região metropolitana, e principalmente temos que ter essa relação com o Estado, porque o Estado é o responsável pelo metrô, né, que é uma concessão que ele providenciou, e também por esses ônibus metropolitanos. Então, é fundamental ter integração. Aqui em Contagem, o SIM vai permitir, porque vai ter que ter baldeação, quer dizer, o cidadão vai sair de um ônibus e entrar no outro, mas mesmo sempre visando ali reduzir seu tempo de deslocamento, seja de casa para o trabalho, seja do trabalho para casa, vai ter uma tarifa única. Então, o cidadão vai poder sair de um terminal ou de uma estação para outra com a mesma tarifa. Certo. A gente tem, o senhor falou, a gente ainda falando sobre essa conversa toda de prefeituras, né, e de negociações, a gente tem uma possibilidade aí de em breve ter a Lagoa da Pampulha navegável. Muito se fala sobre isso, um trabalho que vem sendo feito ao longo dos anos, uma promessa que a gente sabe que é uma promessa difícil de ser cumprida, porque a gente que acompanha ao longo dos anos aí vê que sempre promete. E a Havaí ali ao longo até inclusive da CPI, que investigou toda a questão da Lagoa da Pampulha, dizendo, olha, a gente tem um problema muito grande com águas que vêm de Contagem também, e haveria ali uma negociação, uma importante negociação para tornar a água da lagoa mais limpa, que houvesse uma negociação com Contagem. E como é que ficou essa negociação? O que a gente pode dizer? Avançou? O que a gente tem de lá para cá? Eu vou dizer até da minha experiência pessoal, que eu trabalhei muitos anos na Copasa e como diretor metropolitano. Então essa situação realmente existe, e a prefeita Marília tem realçado e tem feito essas avaliações de que pelo menos faltava governança, né? Eu diria para você que a Pampulha é das coisas mais estudadas que nós temos na região metropolitana. Só que sempre teve a ação da Copasa, ação da Prefeitura de Belo Horizonte, ação da Prefeitura de Contagem, que é uma importante contribuinte lá, a bacia, para a formação da Lagoa da Pampulha, e sem muita governança. Recentemente, o Tribunal de Contas do Estado, né, propôs, os municípios, bem como o Estado, assinaram um termo para melhorar essa governança. Então, hoje, a situação vem melhorando muito. Por quê? Porque Contagem tem trabalhado com as suas políticas públicas na bacia para melhorar essa situação. Quais são as políticas de Contagem para melhorar isso? Uma boa coleta de lixo, tá certo? Uma boa manutenção, uma boa controle da parte urbana, e a Copasa dentro de Contagem também tem trabalhado com uma parceria com a prefeitura para tirar esgoto dos córregos, tá certo? Então eu acho que caminha para uma ótima solução. A gente sabe que uma lagoa em área urbana, ela leva alguns anos para ser despoluída, né? E caminhamos assim muito fortemente para que isso aconteça. Eu vejo com muito otimismo a possibilidade de usar a lagoa para recreação.
Isso. Agora, a gente, voltando para um outro ponto aqui, também relacionado à Lagoa da Pampulha, há uma possibilidade muito grande dessa lagoa ser navegável realmente. Até agora, o que faltou até agora? Você falou governança, né? Faltou organizar o que tinha para fazer e fazer, em vez de ficar só na promessa. Existiam muitos estudos, muitas ações isoladas, né? Com a governança, você dá direção para essas ações, dá foco, e com isso a gente vai conseguir resolver o problema. Qual que é um problema grave? A Lagoa da Pampulha não foi implantada para fazer parte de uma região metropolitana, de uma região urbanizada do tamanho de Belo Horizonte, né? Eu tenho uma experiência pessoal que quando estudei engenharia sanitária em 1974, a gente fazia trabalhos na estação de tratamento de água da Pampulha. Essa estação foi fechada, porque a água da Lagoa da Pampulha se tornou imprópria até para ser tratada para abastecimento humano. Então, desde a década de 80, essa estação não existe. Tá certo? Então, a gente tem que olhar sobre esse aspecto, que é um aspecto que eu aproveito aqui para ressaltar, que se nós não tivermos uma política muito séria de preservação de Várzea das Flores, irá acontecer isso com uma dimensão muito maior. Várzea das Flores é 10 vezes maior que a Pampulha. E Várzea das Flores também é um manancial de abastecimento. E também está em Contagem. Contagem tem essa característica, ela está num plano mais alto, então as águas nascem aqui e formam as bacias da região metropolitana, seja o Arrudas, seja a Pampulha, seja Várzea das Flores, tá certo? Então tudo nasce aqui, né? Então Contagem tem um importante papel. Agora, nós temos feito as políticas de Contagem municipais, de limpeza de córrego, de coleta boa de lixo, aqui é o serviço melhor avaliado em Contagem de todos os serviços que nós prestamos ao cidadão, é a coleta de lixo. Ô, secretário, nos últimos anos a gente tem visto um trabalho, inclusive trabalho feito aqui em Belo Horizonte com o ex-prefeito Fuad Noman, para contenção de águas de chuva, para poder melhorar essa questão que é histórica também em Belo Horizonte, na região metropolitana e, obviamente, também em Contagem. Contagem parece que a água chega primeiro, né? Como você disse que aqui é mais alto. Tá na cabeceira, Tá na cabeceira, chega primeiro a água aqui. Quando chove muito por aqui, o pessoal de Belo Horizonte já fica atento. A gente já está chegando aí, estamos para lá do meio do ano, já chegando num período em que as chuvas são mais comuns, com uma intensidade muito forte, muitas vezes, infelizmente, por causa de todas as mudanças climáticas, de certa forma, até imprevisíveis, não dá para saber direito qual vai ser a intensidade dessas chuvas, por isso é necessário muita intervenção, para evitar problemas com inundações e também, naturalmente, levar segurança às pessoas, não só às casas, aos carros, às ruas, mas às pessoas. Como é que tem sido desenvolvido esse trabalho para poder evitar problema com enchente na cidade de Contagem, um problema que é tão comum, não só lá, mas aqui, não só aqui, mas também em Belo Horizonte? Um ótimo questionamento, importante a gente discutir isso. Desde 2009, Contagem tem trabalhado para resolver esses problemas gravíssimos, né? 2009 teve uma enchente aqui, na passagem de ano de 8 para 9, muito grande, que essas enchentes provocaram a prefeita Marília, na época, a ir ao governo federal e ao governo do estado, e foram feitas parcerias que até hoje dão resultado. Por exemplo, nós estamos hoje implantando bacias de contenção de inundações na região do Córrego Ferrugem, que foram discutidas desde 2009. Então, você tem um prazo de maturação para esses empreendimentos serem feitos, mas estamos finalmente acabando. Então, você tem hoje uma redução expressiva das inundações nessas regiões do Ferrugem, inclusive com impacto muito positivo na Avenida Tereza Cristina, que está em Belo Horizonte, mas que tinha assim uma característica de qualquer chuva ela inundar. São obras feitas por Belo Horizonte na região do Barreiro e são obras feitas aqui em Contagem na região do Ferrugem aqui. Então são programas efetivos, né? E a gente continua trabalhando isso. A Prefeitura de Contagem fez um pleito, ele está em análise pelo Ministério das Cidades, de
proteção da Vila Samag. A Vila Samag, que está na Bacia do Ferrugem, ela inunda sempre, e com a ocorrência de cada dia em menor tempo de efeito de eventos extremos, né? As chuvas hoje são chuvas muito fortes, localizadas em pequenos períodos de tempo e que trazem grandes tragédias, né? Então a Vila Samag, nós colocamos uma proposta no governo federal, que é uma proposta de remoção de cerca de 300 famílias, reassentamento e construção naquele local de uma grande bacia de contenção de cheias, que vai dar mais segurança para a população que fica para frente, a jusante dessa área, né? Então, são propostas que estão sendo discutidas no âmbito do governo federal, que a gente tem uma expectativa muito boa de ser atendido, do município ser atendido. Além disso, além do risco hidrológico, que são as inundações, nós temos também riscos geológicos, né? Que são os escorregamentos de morros e tal. Aqui estamos terminando um estudo grande do Plano Municipal de Redução de Risco, já com pedidos junto ao governo federal de intervenções no Morro dos Cabritos, na região Nascentes Imperiais. Então tem muita coisa sendo feita nesse sentido. Para esse ano, agora para esse final de ano de 2025, agora o senhor acha que já vai dar para sentir ainda mais o resultado desse trabalho desenvolvido para a contenção de enchentes? Em relação as bacias que são implantadas no momento, eu tenho aqui 3 bacias em implantação, 2 com construção por Contagem, uma por Belo Horizonte. A bacia atrás do Banco Itaú ali, já inauguramos uma, já entregamos ao governo do estado a chamada bacia B3, e a bacia B4 está em fase de término, previsto para meio do ano que vem, e a B5 de Belo Horizonte também está em fase de término. Essas bacias já dão efeito, mas muito significativo, acabando com essas inundações da Tereza Cristina. E quais essas implantações que nós estamos fazendo da bacia da Samag que nós pedimos, eu acho que a gente vai ter a solução equacionada no próximo ano. Ainda esse ano a gente vai ter em algumas áreas aí com inundação na região do Ferrugem. Contando com o apoio, como o senhor disse, do governo federal também, sabendo que a relação da prefeita é muito boa com o governo Lula, né? Ou seja, a gente pode ter os moradores de Contagem podem esperar que nós tem muita muito coisa para vir, né? A prefeita Marília está muito otimista. Eu acho que breve a gente vai ter boas notícias. Certo. Secretário, a gente falou mais cedo um pouco, eu vou voltar ao tema aqui, porque a gente tem acompanhado algumas mudanças no trânsito entre Belo Horizonte e Contagem, especificando ali na Via Expressa, por exemplo, a questão dos radares, né, da mobilidade. Os radares foi implantada um novo limite de velocidade entre Belo Horizonte e Contagem na Via Expressa, uma via que deveria ser de um pouco mais velocidade. No entanto, há sempre muitas reclamações sobre a quantidade de radar em Contagem. Você passa pela Via Expressa, a cada 10 metros tem a impressão que tem um radar ali. Esse estudo foi feito, há uma possibilidade de ampliação. O que tem pela frente? O que a gente pode esperar para aquelas pessoas que reclamaram dessa mudança recente? Estamos vendo mais radar chegando pela Via Expressa ali também? Olha, eu não tenho, vamos dizer, a competência para falar sobre isso. A minha especialidade não é essa. Nós temos aqui em Contagem a Transcom, que faz esses estudos. Então, essa pergunta deveria ser feita à Transcom. Mas eu posso dizer alguma coisa sobre a questão do trânsito do modo geral e do pavimento. Nós passamos por um grande programa nesses últimos anos do governo anterior de Marília, pelo programa Asfalto Novo. Nós revitalizamos 320 quilômetros de ruas aqui, de pavimentos aqui em Contagem. Programa exitoso, extremamente importante. Fizemos recuperação de drenagem, recuperação do pavimento. Hoje nós temos pavimentos nesses 320 quilômetros que são dimensionados para durar 10 anos. Então nós temos hoje uma malha de 320 quilômetros dentro do município de Contagem muito boa.
Isso causa, por outro lado, o benefício. Se causa, por um lado, o benefício da maior fluidez, a pessoa chegar em casa mais cedo, traz, por outro lado, o malefício da insegurança. Então, se a gente for ver, devemos ter aí, a Transcom pode informar melhor, mais de 400 pedidos de implantação de quebra-mola. Então, a população tem que ter consciência. Quando a gente melhora o pavimento, é para ela usufruir disso, não para trazer mal para os outros, para os que moram nessas regiões, né, onde foram revitalizados esses pavimentos. Então, eu acho que a questão dos radares e dos quebra-molas estão no mesmo contexto. Então, infelizmente, tem acontecido isso. A gente melhora trazendo fluidez e a população, às vezes, abusa dessa melhoria, né? E no final das contas, para ser mais seguro, né? Para ficar mais seguro. Melhorou o asfalto, o pessoal acha que pode acelerar. Olha, o pessoal está acelerando demais, está com o asfalto melhor. E além da segurança, que sempre é o mais importante, a pessoa vai chegar em casa mais cedo, né, por ter um pavimento melhor, por ter condições melhores. O ônibus vai ter um horário menor de trafegabilidade para entregar o passageiro na sua casa e no seu trabalho. Então, eu acho que tem que ter, né, a gente tem que fazer um esforço de uma educação de trânsito mesmo. Certo. Secretário, um outro ponto também, 2 outros pontos importantes aqui para a gente conversar em relação à questão de obras voltadas para a educação e para a saúde. A gente sabe, a cidade, como está crescendo muito, Contagem cresceu muito, como a gente está falando aqui, naturalmente as pessoas mais casais, mais filhos, mais menino precisando de escola e mais menino precisando de escola com qualidade, escola bem feita, escola que funcione, com tudo certinho, que não tenha goteira, que tenha equipamento, tenha tudo. E essas obras, como é que estão essas obras aí, os planos futuros e o que já está acontecendo em relação, vamos começar pela educação. A Secretaria de Obras atua como um meio para a Secretaria de Educação. Esses estudos, essas definições sobre aonde serão implantadas as escolas, que tipo de escola será implantada, é da educação. Nós recebemos a demanda para a implantação dessas escolas. Então, a previsão é o seguinte: durante o governo Marília, encerrado ano passado, nós implantamos 5 CEMEIs, que são centros de educação infantil. Já estamos preparando e vamos iniciar o ano que vem mais 5 CEMEIs, né? Além de uma escola de tempo integral também. A localização depende dos estudos da Secretaria de Educação. Então, existe uma grande preocupação do governo em cada vez melhorar a educação em Contagem. E a Secretaria de Obras como meio de construir essas unidades. Então, construímos 5 CEMEIs, vamos construir mais 5, mais uma escola de tempo integral. Tá? Do mesmo jeito que a gente faz isso para a saúde também. E o que a gente tem previsto aí em relação à saúde para aquelas pessoas que estão reclamando também em alguns bairros que falta ali uma obra, falta um posto de saúde mais reformado, um pouco mais novo, quer dizer, e aí a questão tanto das escolas quanto dos postos de saúde, ela hoje em dia existem formas de construção bem diferentes, são mais rápidas, mais seguras, a gente tem, né, de um modo geral, mudou muito, isso não é aquelas vezes aquelas obras demoradas, longas, não, às vezes ali um breve período você já tem uma obra e tem uma construção, um prédio inteiro pronto, né? É uma preocupação também do governo da Marília, é exatamente com a saúde. Acho que a maior preocupação hoje é com a saúde, né? Para além da questão do SUS, que tem que ser organizado cada dia melhor aqui, que é um grande, né, programa, né, reconhecido mundialmente, nós temos que fazer as unidades para que a saúde, né, ocupe. Então, a gente fez na gestão passada a UPA industrial, né? Foram reformadas várias UPAs e PSF, vários foram reformados. E estamos em implantação, no momento, 2 UPAs, a UPA do Nacional e a UPA do Petrolândia, com previsão também de iniciarmos aí proximamente algumas unidades de saúde da família.
É isso, secretário. Olha, muitíssimo obrigado por participar com a gente aqui do nosso Café com Política. Rômulo Perilli, secretário municipal de obras da cidade de Contagem, que veio até aqui. Muito obrigado. Espero que dê tudo certo. Espero que continue esse trabalho aí e que a população de Contagem reconheça cada vez e seja cada vez mais beneficiada pelo trabalho que vem sendo feito aí. A gente está, como o senhor disse, chegando no período de chuvas. É preciso muito trabalho pela frente. A questão da mobilidade na cidade está sendo olhada com muito cuidado. Também as questões da saúde e da educação. No que diz respeito às obras, a cidade, a gente pode dizer e deixar aqui um recado para os moradores de Contagem e também para aquelas pessoas que passam pela cidade de Contagem, que é um ponto de passagem em vários locais, né? A gente que sai de Belo Horizonte, vai para outros lugares, chega de outras cidades também, passa por ali. Essas pessoas, então, estão sob o guarda-chuva, vamos dizer, da Prefeitura de Contagem, que está se empenhando em melhorar a questão da mobilidade, da saúde, da educação na cidade. Né? E eu acho, agradecendo o seu convite, eu acho também que a gente vai ter, muito em breve, ótimas notícias no sentido de que eu acho que o governo federal tende a aprovar ações importantes aqui no que diz respeito à drenagem urbana, né, a contenção de cheias, a contenção de encostas e ainda assim, e também importante é que vem aí um leilão da 381, né, em dezembro, onde nesse leilão estão inseridas as obras das trincheiras, né, sob a 381, né? Do mesmo jeito também que a gente está vendo que vai haver uma melhora significativa na 040, do Anel até Ribeirão das Neves, passando basicamente por dentro de Contagem, né? Que vai haver uma duplicação enorme. Então, o portfólio de intervenções aqui é enorme, é espetacular e temos certeza que Contagem ficará cada dia melhor para a população. É isso aí, Rômulo Perilli, secretário municipal de obras de Contagem, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação com a gente aqui. E a você que esteve com a gente aqui acompanhando o nosso Café com Política de hoje, eu agradeço, peço a você que deixe o seu like, deixe um joinha aí embaixo. Se você não está inscrito ainda no canal de um Tempo, se inscreva, faça parte de mais de 1 milhão de pessoas inscritas aqui com a gente, que acompanham toda a nossa programação no canal de O Tempo aqui no YouTube. Eu agradeço a você. Você gostou? Compartilha esse conteúdo e deixa o seu like para mostrar para outras pessoas também que nós estamos aqui com vocês para trazer informação de qualidade, precisa e direto assim, conversas diretas para trazer as informações para vocês. Muitíssimo obrigado por ficar com a gente até o final.